mas eu acredito que o testemunho vitamina a alma. Meu testemunho é o que vai dizer sobre Deus, por que essa paixão por Deus. Alisson, criado numa comunidade, uma família bem estruturada, mãe solteira, criou 5 filhos sozinho, eram mais velhos. Fui criado no meio de um ambiente onde eu não tive opção, eu tive que traficar para poder sustentar a família. 3 passagens pela FEBEM. Mas não é porque o que a minha família me ensinou, né? É importante pontuar. Sim. Não é porque o que eles me ensinou era ruim, é o que eles tinham de melhor naquela época. Exato, naquela época. E hoje, da mesma forma, eu procuro ensinar as pessoas que estão perto de mim aquilo que eu tenho de melhor. Então o líder, ele aguenta a pancada, ele leva pro proprietário, só que de uma maneira de resolver. Não de uma maneira tipo, toma aí e se vira. Não, cara, aconteceu isso, eu pensei nisso. Vamos fazer? Vamos. Tá liberado? Tá, então vou lá e faço a execução. Sem Deus e sem a direção dele, eu não dou nenhum passo. Sim. O cara certo no ambiente errado, ele nunca vai chegar onde ele deseja. Quem veio primeiro? O peixe ou o oceano? Quando Deus foi criar tudo, quem veio primeiro? O oceano. Oceano. Quem veio primeiro, os animais ou a terra? A terra. A terra. O que acontece com o peixe se ele sair fora do oceano? Morre. O que acontece com o animal se ele sair fora da terra? Morre também. Morre também. Quem foi que criou o homem? Foi Deus. Sim. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente gradualmente vai morrendo. Não importa de onde você vem, o que importa de fato é onde você quer chegar. Sim. Fala, gente, estou aqui hoje com meu irmão, Alisson Engel. É um cara que é uma referência para mim, que eu conheço há muito tempo, mas sem muitas delongas, eu vou pedir aqui para ele se apresentar para vocês e contar curtamente como que a gente se conheceu, sim, há quanto tempo a gente se conheceu e como que foi essa amizade que vem só crescendo ao decorrer dos anos. Bom, como o Matheus disse, já tem um bom tempo mesmo, que já foi média lá para 2018, mais ou menos aí antes da pandemia, onde eu fiz um evento lá na minha barbearia, eu convidei o Matheus para palestrar lá, para ser um dos palestrantes juntamente comigo, e graças a Deus a casa foi muito cheia, foi na época que eu tinha acabado de vir do Academy, então eu tenho 28 anos de idade, sou pai, casado, amo falar de Jesus Cristo e atualmente hoje eu estou cortando a domicílio, então tem uma bagagem, uma experiência que vocês vão saber muito top aí no ramo. Muito legal. Falando sobre quando a gente se conheceu, o Alisson ele morava bem perto da onde eu morava também. Sim. Ele morava em Itaquá, eu morava no Itaim Paulista. E desde sempre, ali no começo, eu fui um cara muito solitário na região. Porque na nossa região era difícil você ver, sim, pessoas se qualificando, pessoas indo fazer curso, investindo de fato na carreira. E o Alisson, quando ele entrou em contato comigo para a gente fazer aquele primeiro workshop, inclusive foi o primeiro workshop que eu fiz, fui contratado por ele, tive o privilégio de ir na barbearia dele e ministrar para a galera ali de Itacoaticetuba. E quando eu descobri que o cara que estava perto de mim já tinha ido para o Barber Day, já tinha uma jornada, já estava empreendendo naquela época, sim, muitos anos atrás, ele começou a ser mais que um profissional qualquer para mim. Começou a ser uma referência mesmo ali no bairro, mesmo ali na época, talvez não mostrando isso de forma muito intensa na rede social e tal, mas sim, naquela época eu já consegui olhar para você e ver que você ia se tornar um grande profissional. E hoje ele está aqui na nossa barbearia, trouxe um treinamento, ele ensinou muita coisa aqui que a gente não sabia, certo? E da mesma forma que ele me contratou naquela época, hoje a gente trouxe ele e ele agregou muito aqui na nossa equipe. Eu tenho certeza que existiu uma tríade antes do Alisson e vai existir uma depois do Alisson agora. Amém. Quanto que você acha importante, Alisson, essa questão de você investir no sim, seu ensino, independente de onde você está, né? Lá na Itaquá, num lugar muito humilde, né? Um bairro humilde, mas sim, mesmo assim você já em 2018, 2019, né? Já sim, investiu em cursos caros. Como que era a sua visão em relação a isso naquela época? O que acontece? Quando você vai frequentando um lugar diferente, a sua mentalidade vai mudando. Então o paladar ele não retrocede, quando você sabe o que é bom de fato. Então naquela época, eu via que todo mundo fazia a mesma coisa no bairro. Na época o forte era o surfista, ou quadradinho, ou arrepiado, frisado. Só que eu vi uma deficiência em muitos, que era a minha deficiência, que era entender sobre tesoura. Sim. Então quase ninguém entendia tesoura. Se falasse tesoura era cabelo feminino. Então eu comecei a estudar sobre isso, só que a mentalidade foi mudando tanto que eu vi que o público não estava mais apto a pagar pelo meu profissionalismo. Então você sim, vai automaticamente querendo mudar de ambiente, entende? Então eu percebi que não é o público, é eu que preciso mudar. Entende? Se o público não pode pagar, ou eu mudo de ambiente,
ou eu mudo a situação e agrego valor no meu serviço. Só que eu não posso também querer cobrar de um público que a região não consegue pagar ali o aporte do meu serviço pelo profissional que eu estava sendo naquela época, entende? Então fui sempre tendo essa visão um pouco fora da caixa. Eu não era de ficar arrumando rincha com os barbeiros, eu não era de querer ser melhor que o outro barbeiro, não. Eu estava preocupado em entregar o que ninguém entregava naquela época, que era corte na tesoura. Sim. E aí foi onde começou a ter esse destaque e ficar muito conhecido. Na época ainda do Dimil, né? Fio a fio. Nossa, faz tempo. Nossa, fazia muito esses penteados. Esses foi cortes. No boom daquela época, né? No boom daquela época, bem no boom mesmo. Tinha um outro também que a galera chamava de vassourinha. Sim, eu lembro. Que é um grandão assim pro lado. Nossa, é muito feio aquele corte. É imenso, sabe? Então hoje vendo assim, esteticamente, visualmente falando, eu não faria. Por mais que a pessoa quisesse, eu não faria, não entregaria. Mas na época, pra mim, era um conhecimento dos top, entende? Então a mentalidade vai mudando. Aí foi isso que despertou dentro de mim. Cara, da hora. Gente, eu gosto muito de ver as pessoas falando direto para uma câmera sobre humildade, sobre se enxergar ali de fato, palho a palho com a sua equipe. E o legal é que quando o Alisson fala isso, a minha sensação é que ele não está só contando uma história da boca para fora. Eu vi isso quando eu fui lá na barbearia dele. Sim. Eu vi o jeito que você tratava cada um dos meninos, como que você pegava na mão do cara, ensinava, tava ali se dedicando, instruindo os meninos para eles crescer. E não tem outra. Quando o cara ele tá se dedicando a fazer outras pessoas crescer, ele cresce muito mais. Sim. E o Itaquaquecetuba ficou pequeno para você, né? Ficou pequeno, Matheus, a tal ponto de... O que acontece? Quando veio a pandemia, Sim. Eu deixei a unidade para os meninos. Aí foi onde que eu tive a oportunidade para trabalhar com o Carnaval e com o Milênio na época. Sim. Então fui trabalhar com eles. E hoje, graças a Deus, todos os meninos que eu treinei, eles têm barbearia. Olha que legal. Legal. Então assim, eu vejo a eficiência e o cuidado de Deus desde aquela época para cá, porque eu deixei um grande legado neles. Entende? Eu saí, mas continuaram. Entende? Eu saí da cidade, eles continuaram com barbearia. Hoje eles têm colaboradores, eles continuam atuando na profissão. Isso que é o mais legal. Então ficou tão pequeno Itaquaquecetuba porque eu tive que sair, entende? Ficou muito pequeno. Tipo, falei, cara, não tem mais quem eu alcançar. Aí foi onde comecei a sair fora de Itaquaquecetuba, entende? Você foi mudando de ambiente. Foi mudando de ambiente. Falando sobre ambiente, algo que uma grande referência fala muito, né, que é o seu Elias. Sim. O cara certo no ambiente errado, ele nunca vai chegar onde ele deseja. Como que foi essas trocas de ambiente e como que você foi crescendo também a cada ambiente que você foi entrando? Como que foi a sua jornada dessa saída de Itaquá até hoje? Cara, eu costumo dizer que foi difícil pra caraca. Imagina. Em que ponto? Porque assim, a gente carrega com nós uma crença limitante. Que crença é essa? O pai e a mãe ensinam de uma maneira. Você vai ver, na prática, muitas das vezes é outra maneira. Porque o mundo, a ótica humana, as coisas que vai vindo, os prazeres, as vontades, é totalmente diferente do que aquilo que o pai e a mãe falam. Então, muitas vezes você vai contra ou a favor. Agora, se a mãe e o pai não tem uma mentalidade avançada, você também fica com aquela mentalidade medíocre. A mentalidade mediana, a mentalidade de pobre, a mentalidade de escassez. Então, para mim foi difícil. Eu em outros ambientes não saber se comportar numa mesa, não saber como segurar um garfo e faca, não saber falar o português corretamente, até hoje a gente vai aprendendo, sabe? Então, para mim foi difícil, porque a aceitação desse pessoal é totalmente diferente do que na comunidade, do que no bairro. Então, essa galera, eles são mais intelectual, eles querem de você algo melhor, mas o que fez essas pessoas se achegar até mim foi a minha simplicidade, o meu desejo de querer aprender. E aí eu fui recebendo ajuda e eu costumo dizer que é o cuidado de Deus. Sim. Legal. Foi ele o primeiro de tudo, entende? E as portas foram se abrindo. Conexão, pessoas, foi indo. E aí fui mudando de ambiente. Acho que entra muito naquela frase, né? Que, tipo, não importa de onde você vem, o que importa de fato é onde você quer chegar. Sim. Isso daí foi muito forte, né? Eu vejo na sua trajetória. Uhum. Essa parada que ele falou sobre ambientes, eu vim de uma família simples também. Eu me enxergo muito na história do Alisson, porque a gente vem de realidades parecidas, né? Sim, é bem próximo ali, né? Tá, é muito região, próximo. Né? E não só de região, mas de estilo de vida, né? Estilo, E eu sempre carreguei, tipo, muitas crenças limitantes e chegou uma época da minha vida que eu quis mudar. Mas não é porque o que a minha família me ensinou, né? É importante pontuar. Sim. Não é porque o que eles me ensinou era ruim, é o que eles tinham de melhor naquela época. Exato, naquela época. E hoje, da mesma forma, eu procuro ensinar as pessoas que estão perto de mim aquilo que eu tenho de melhor. Sim. Então, se eu aprendo sobre ambiente, eu quero ensinar para todo mundo que trabalha comigo, eu quero ensinar para meus clientes, eu quero ensinar
para as pessoas que são próximas, para que elas entendam também, sabe? Uhum. E eu acho que isso vai muito de encontro com o propósito. O Alisson é um cara que, desde quando eu conheço ele sempre foi muito envolvido na igreja. É um cara que é muito temente a Deus, e eu acho isso muito lindo na história dele. E eu também acredito nessa parte de você trazer Deus para o seu negócio, trazer Sim. Deus para sua cadeira, para o seu ambiente de trabalho. Eu queria falar, eu queria te perguntar, na verdade, como que você lida com o seu propósito, como que você lida com Deus e como que você traz toda a sua personalidade, sua filosofia de vida para o seu dia a dia. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Sem Deus e sem a direção dele, eu não dou nenhum passo. Sim. Segundo ponto, eu precisava ter alguém para me apoiar também. Entende? Eu falo de alguém cônjuge, Sim. uma esposa. Porque eu sei que as delícias da carne, os prazeres do mundo, na ótica humana, ele é muito bonito. Dá vontade de fazer, dá vontade de praticar, dá vontade de... Os olhos, eles cativam, eles prendem nós em uma situação que a gente não consegue sair, se não tomar cuidado. Então, como que eu trago Deus para o meu propósito? Em oração, jejum, pedindo direção, porque todas as vezes quando eu não tenho força, eu olho para alguém, e aí vem força. Sim. Toda vez quando eu penso em desistir, eu olho para alguém que não desistiu. E isso biblicamente falando, olhando para Jesus, olhando para a Bíblia, olhando para os discípulos, olhando para toda a história, toda a cristologia, tudo aquilo que foi criado. Então isso me dá força. Aí você vai trazer para a prática, você vai ver que não muda nada. Não é nada diferente, entende? Então, em todos os meus momentos difíceis, todos os meus momentos sozinhos, eu chamei a atenção de Deus. Então, quando parecia que eu estava sozinho, eu não estava. Tinha alguém me acalmando, tinha alguém me abraçando. Já teve momentos da minha vida de eu não ter aonde morar, tipo, em mudança de ambiente. Sim. Eu tava morando nas casas dos outros. Um me dá um suporte, outro me dá suporte ali. E aí você vai mudando de ambiente. Então, por isso que eu digo que Deus, ele é o primordial do meu propósito, entende? E aí as coisas vão se abrindo, ele vai me direcionando para onde eu devo ir. Legal. Isso eu acho muito importante, essa parada de você trazer Deus para os seus negócios, de forma direta ou indireta, ali talvez com o cliente. E eu poderia estar falando de vários outros assuntos, né? Mas eu preferi abordar esse, porque eu sei que o Alisson é um cara muito temente a Deus. E eu também estou aprendendo de uns anos para cá, trazer Deus mais para minha vida, para minhas atitudes, para o meu estilo de pessoa, de como eu faço as coisas, sabe? Sim. E eu acho muito importante para vocês que vão assistir esse vídeo, para vocês que estão assistindo esse vídeo, às vezes você tá numa jornada que tá pesado, às vezes você tá carregando um fardo que é muito pesado. E eu na minha vida, quando as coisas começou a andar, foi quando eu comecei a dar espaço para Deus. Porque eu queria fazer tudo da força do meu braço e nunca deu certo. Cada vez que eu tentava, eu só me ferrava. Sim. Depois que eu deixei Deus entrar na minha vida. E eu fiz isso e isso vem dando muito certo pra minha vida. E, cara, isso... Acho que de várias coisas que eu poderia falar, que o Alisson poderia falar aqui pra ensinar vocês, acho que a coisa mais forte que eu consigo falar é você dividir o seu fardo para aquele que realmente vai te consolar e aquele que realmente vai fazer você trilhar o caminho certo e você ser feliz. Exato. Né? E, Alisson, falando agora sobre um lado um pouco mais profissional. Sim. Eu sei que você passou sobre vários lugares e eu vejo essa sua trajetória, essa bagagem que você vem ganhando em todos esses lugares que você foi passando. Numa empresa hoje, o que você vê de mais importante como... Exemplo, cultura, pop, brand, todas essas coisas. O que você vê de mais importante para uma empresa dar certo hoje? Cara, o acompanhamento contínuo. O que é o acompanhamento contínuo? Todo dono de empresa, ele precisa saber delegar. De que maneira? As responsabilidades, os BO, as bombas, as emergências, os incêndios, você não joga para baixo, você joga para cima. Como assim? Você vai jogar a bomba para cima, a emergência para cima? Sim. Porque eu sei que o dono ele tem mais costa larga para resolver a situação do que o líder, do que o colaborador. Sempre quando for chegar no colaborador, ele tem que chegar de uma maneira mais leve, uma maneira mais direcionada. Então o líder ele aguenta a pancada, ele leva para o proprietário, só que de uma maneira de resolver. Não de uma maneira tipo, toma aí e se vira. Não, cara, aconteceu isso, eu pensei nisso, vamos fazer? Vamos. Tá liberado? Tá, então vou lá e faço a execução. Então eu acredito que esse acompanhamento contínuo, porque eu já lidei com um barbeiro que numa conversa você consegue perceber e saber, ouvir da boca dele que o cara tá com depressão.
querendo se matar, não faz sentido para ele mais trabalhar na barbearia, ou não faz sentido, eu só tô vindo por vir. Então, assim, de fato, qual é o nosso propósito? Qual o propósito do dono, do proprietário? É abrir uma empresa e somente ganhar dinheiro? Ou é fazer com que as pessoas que trabalham lá transformem a vida deles? Através de um CNPJ, vários CPF, vários outros CNPJ são alimentados, entende? E famílias são felizes. Eu acredito que esse acompanhamento contínuo de um líder, de um dono de barbearia, o dono cuida do líder, o líder cuida dos colaboradores. Sim. E aí vai fazendo esse acompanhamento contínuo, entende? Porque se for só focar em cortar cabelo, fazer barba, serviços adicionais, cara, vai chegar uma hora que o lado espiritual e o lado pessoal do cara vai estar decadente. E ele só está focado no profissional. Então tem que ter um equilíbrio. Sim. Entendeu? Dentro desse equilíbrio, quais são os pilares assim fundamental para um cara que está trabalhando na cadeira ali como colaborador? Qual é o equilíbrio que ele tem que ter de todas as áreas da vida dele que você acha que faz ele chegar no sucesso ali mais rápido? Cara, ele aprender a separar as 3 esferas da vida. O que é as 3 esferas da vida? Que eu vivo falando sempre para minha esposa. Amor, é espiritual, profissional e pessoal. Quando ele sabe separar esses 3, ele tem domínio próprio, a própria Bíblia diz. Sim. Ele tem mansidão, ele sabe conversar um com o outro, ele sabe que a resposta branda ela desvia o furor, ele sabe que o comportamento dele é genuíno, o comportamento dele é leve, porque como você falou nisso, né? A Bíblia diz, né? Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim que sou manso e humilde, e o meu fardo, o meu jugo. Entende? Então, quando você entende isso, você começa a ter controle emocional. Entende? O controle emocional faz você parar, pensar antes de agir, tomar conta, cuidado com as atitudes, entende? Então, são essas 3 esferas. Você sabendo separar profissional, pessoal e espiritual, cara, você se dá bem em qualquer ambiente. Legal. Entende? E você não negocia o inegociável. Eu acredito muito nisso. Cara, eu vi um vídeo na internet esses dias que eu achei muito legal. Era tipo um menino, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Ele falava assim, ó, quem veio primeiro, o peixe ou o oceano? Quando Deus foi criar tudo, quem veio primeiro? O oceano. O oceano. Quem veio primeiro, os animais ou a terra? A terra. A terra. O que acontece com o peixe se ele sair fora do oceano? Morre. O que acontece com o animal se ele sair fora da terra? Morre também. Morre também. Quem foi que criou o homem? Foi Deus. Sim. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente gradualmente vai morrendo. E isso que o Alisson falou, pra mim, é um estilo de vida. Toda vez que eu tô vendo que eu tô indo pra uma direção errada, eu respiro, eu me acalmo e eu volto pro caminho certo, eu volto pra Deus, que Ele sempre vai estar lá pra te auxiliar e te direcionar no caminho certo. Cara, porque assim, Matheus, a pessoa tem que ser muito burra, cara. Português correto. Verdade. Muito burra, porque o que acontece? Se eu cheguei até aqui foi por causa de quem? De Deus. Se eu estou respirando, por causa de Deus. Se eu deitei, eu dormi, levantei, por causa de Deus. Entende? Não é totalmente espiritualizar as coisas. Você tem que saber, né? Você tem que saber balancear. Você tem que saber, você tem que curtir sua família, você tem que sair, você tem que viajar, você tem que ir para a igreja, você tem que trabalhar, você tem que namorar, você tem que fazer suas coisas, sim. Sim. Mas tudo é com equilíbrio. Tudo que é demais vai te tirando de algum foco e de algum propósito. Só que a gente não percebe. Quando você vai ver, você já está fazendo, entende? É o que eu estava falando com a minha mãe esses dias. Minha mãe estava lá em casa e a gente foi para uma praça caminhar um pouquinho, eu, as crianças, minha esposa e minha mãe. E minha mãe estava falando sobre o que ela não culpa ninguém do pecado dela. Ela não culpa ninguém. Não, eu assumo meus pecados. Eu falei, mãe, mas o que é pecado para a senhora? Ela, pecado para mim, eu olho para mim. É o que eu fumo, que eu bebo, às vezes eu gosto de fazer minhas coisinhas. Eu falei, mas o que é pecado? Para mim isso é pecado. Eu falei, mãe, pecado é muita coisa. Só que como você acessa ele? É a pergunta que eu faço para você, como que você acessa? Como que você sabe que o pecado é o pecado? Quando faz mal para você? Quando faz mal para você. Mas como você sabe que faz mal para você? Cara, boa pergunta. Como que você sabe que o pecado faz mal para você? Não sei. É de se pensar. É de se pensar. Não é? Por quê? Porque é o primeiro contato. É aquilo que os olhos vê. Entende? Sim. Então, se os meus olhos vê, ele vai levar para o meu inconsciente e vai me gerar a ter uma atitude que é pecado. Porque se eu fosse cego, como que eu ia saber que o pecado é pecado? Sim. Entende? E aí você traz para a palavra sobre a fé. A fé, ela não é pelo ouvir nem pelo falar. É pela palavra de Deus, certo? Então, a fé também ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim se espera.
Então, quanto mais você vê, se você não tomar cuidado, você contamina as suas atitudes. Entende? Você sabe que montar a barbearia, ter barbearia, colocar colaboradores vendo na ótica, isso é produtivo financeiramente para a empresa e para o profissional. Mas qual é a vontade? Qual é o propósito por trás disso, entende? Então é por esses caminhos que a gente tem que partir. Se até aqui Deus me trouxe, é daqui para frente que ele vai me guiar sempre. Só que toda vez eu vou ter que estar recalculando a rota. Sempre, porque uma hora eu vou perder, eu vou me perder no GPS, uma hora eu vou perder sinal, eu vou perder. Sim. Porque como a gente perde o sinal? Não sabendo equilibrar o ponto das coisas. Se eu focar muito só no profissional, o espiritual vai cair. Se eu focar muito só no espiritual, o profissional vai cair. Então, se eu focar muito só no meu pessoal, alguma coisa vai cair. Então, por isso você tem que estar sempre orando, buscando direção para você saber equilibrar essas coisas, entende? Legal. Cara, isso é muito interessante, isso daí é muito legal escutar. É algo que de fato vai agregar na vida das pessoas. Agora falando sobre empresa. Voltando um pouco mais para esse lado empresarial. Bora. Hoje fala muito sobre cultura. O que é a cultura para você na prática? Cara, a cultura para mim na prática, como eu estava te falando aqui no início, não adianta eu colocar uma cultura dentro da minha empresa se ela não tem fundamento e nem validação. Eu colocar porque todo mundo está colocando. Sim. Qual é o objetivo final dessa cultura? Entende? Você vai exercer essa cultura? Você que está em casa vai exercer essa cultura? Porque a palavra, o discurso é bonito, é lindo, mas e o exemplo? É o que vai arrastar. Sim. Entende? Então, eu vejo muitas barbearias colocando cultura, colocando, mas quando vai ver na prática, cara, não tem nada daquilo. Entende? Aí você vê que criam um sistema ao ponto de te prender a algo que nem a própria empresa sabe o que é. Não tem nem exemplo naquilo. Sim. Um negócio interessante também para a gente pontuar é que com essa onda de formação, né, para donos de barbearia, muito se fala sobre cultura, muito se fala sobre brand, muito se fala sobre pop, mas principalmente essa parte da cultura, eu tenho visto que as pessoas, eles usam muito copia e cola. Sim. Então, eu vou pegar a cultura de uma barbearia lá de longe, que tem todo um negócio bonito e tal, eu trago para mim, só que eu não vivo isso na prática, sabe? Acho que a cultura, para você que está assistindo, a cultura eu gosto de trazer dessa forma. Imagine que olha só a empresa. Tudo que ele faz como pessoa, todos os hábitos dele, isso é a cultura dele. Cultura. Então você pode pegar tudo que tem de melhor no seu ambiente e você vai montando a sua cultura de acordo com aquilo que você já faz e de acordo com aquilo que você sabe que você consegue melhorar. Sim. Sabe? Não escrever um monte de coisa que você não vai conseguir entregar de verdade ou que você não vai conseguir honrar ali com a palavra, né? Isso eu acho muito importante pontuar. Porque assim, Matheus, o que é importante igual tipo do pecado, é as pessoas entenderem o que é cultura, entende? O que é uma cultura. Por exemplo, a nossa cultura é brasileira. Sim. Mas no Japão a cultura é japonesa, entende? Agora qual é a cultura que o Matheus foi criada? É aí que tá. Porque foi construído algo dentro de você. E aí você vai trabalhar uma empresa para você se adequar, demora. Porque você tem uma cultura que a tua família criou em você. Sim. Que os seus antepassados criaram em você essa cultura. Então, para quebrar essa cultura, ela demora um pouco. Não é tipo da noite pro dia. Aí é onde que as barbearias têm problemas com colaboradores. Porque não consegue ter o acompanhamento contínuo. De entender qual é os hábitos do cara. De entender igual eu. Por exemplo, a minha cultura. Como eu sou na minha casa, como eu sou com a minha esposa, como eu sou com meus filhos. Então, quando eu vou para uma barbearia, vou trabalhar numa empresa, eu não vou lá e fazer parte de uma cultura. Eu já vou ser o que eu sou. Responsável, cuidadoso, respeitoso, cordial, amigo, parceiro. Isso já é uma cultura. Sim. Entende? Então, quando eu entrar numa empresa que já prega isso, eu só vou seguir. Então, para mim é fácil. Agora, quando eu não tenho isso... Então, aí onde que o dono tem que enxergar isso no cara que ele está contratando. E o cara que está sendo contratado tem que estar apto a querer mudar também. Entende? Aí você cria uma cultura de sucesso. Legal. Agora, pegando mais um público que é de comunidade, assim como eu sou, como você já foi também, um público que tem a sua barbearia, que está lutando ali no giro de caixa, um público que está acostumado de trabalhar da forma antiga, né? Trabalhar ali só no corte e barba, fazendo as coisas do dia a dia. O que você acha que hoje pode aumentar o faturamento dessas empresas? O que você acha que hoje vai revolucionar
essas barbearias que estão pequenas e que elas possam expandir. Porque eu vejo que a barbearia nos bairros ainda está muito naquela pegada de 2015, sabe? Só Sim. corte e barba, no máximo a sobrancelha. O que você acha hoje que vai fazer, de fato, essa empresa lucrar e crescer? Cara, primeiro ponto é eles formalizar a empresa, entende? Sim. Formalizar, abrir um CNPJ e começar a separar conta física e conta pessoal. Primeiro ponto. Porque quando você abre um CNPJ e você abre uma empresa, você está dizendo assim, eu quero mudar. E no mundo espiritual, você está abrindo portas para você. Entende? Sim. Você está repreendendo misérias. Entende? E aí, cara, sobre serviço, sobre só sair e ficar no corte, cabelo e barba, cara, tem tanta coisa que dá para você fazer no bairro. Por exemplo, igual você está falando, depilação, nariz, relaxamento sai bastante, entende? Sim. Progressiva. Tudo isso agrega serviço, agrega valor, entende? Para quem está no bairro, para quem está ali na comunidade. São serviços que não mudam nada, entende? Você pega um conhecimento aí numa internet com alguém, você vê um vídeo, você consegue aprender coisas práticas, não tem segredo. Porque o próprio produto já vem rotulado ali o que deve fazer. Sim. Você só segue, entende? E aí você vai começando a separar, pensando numa projeção. Parar de confundir amizade com libertinagem. Por exemplo, se é meu parceiro, entra aí e tal. O cara entra sem camisa dentro da barbearia. Pô, que pai que vai querer frequentar um ambiente desse? Que os caras tá fumando maconha. Entende? Isso não é nada contra. Eu trabalhei em uma barbearia que aconteceu um cenário uma vez onde você foi palestrar. Sim. Que o tráfico era de frente, do lado assim, à esquerda. Entende? E aí, uma certa vez, esse moleque tava traficando, os polícia passou, viu que era ele foi e entrou dentro da barbearia. O policial entrou dentro da barbearia. Nossa. Tirou meu cliente, tirou ele, todo mundo pra fora, enquadrou, revistou o cara, mó vexame. Mó vergonha. Pra mim. Que era dono. Tá entendendo? Sim. Então, cara, e olha que a minha barbearia tinha porta de vidro, era tudo fechadinho, não era assim fácil acesso não, mas ele era meu cliente, o cara, eu não vou rejeitar ele. Sim. Mas ele entrou lá e eu não sabia que ele tava se escondendo da polícia. Os caras arrancou ele lá de dentro, arrancou todo mundo, mano. Mó vergonha, eu falei, proibi, a partir de hoje ninguém mais entra aqui. Não corto mais seu cabelo porque você expôs meu negócio. É saber separar liberdade com libertinagem. Então, pra você que é de comunidade, que tem a barbearia no bairro, aprenda a separar isso, não deixe os caras confundir. Começa a usar roupa adequada, não fica de bermuda, não fica sem camiseta, entende? Ah, por que você está falando isso agora? Porque eu já vi, eu presenciei, eu pratiquei isso. Eu fui mudando os meus hábitos, sim, entende? Eu fui mudando a minha cultura, que é o que nós estamos falando. Você vai mudando com o tempo, entende? Então eu acredito que seja isso, cara. Cara, muito ensinamento, muito forte. Eu tenho certeza, se você que está assistindo a gente é de comunidade, se você aplicar o que esse cara está falando, você vai prosperar, você vai crescer e a sua realidade vai mudar. Voltando aqui o contexto, hoje o Alisson ele veio aqui para trazer serviços extras. Hoje, eu estava até comentando com o Nicolas, né, que é o nosso profissional recém-contratado, ele tem 2 meses, e eu estava ensinando ele sobre venda, falando sobre ticket médio, principalmente. Dei exemplos de alguns clientes que veio para gastar R$40, R$45 e gastou 160, outros clientes que veio para não gastar nada, que estava com um pacote pago e gastou 130, sabe? E sobre ticket médio, é uma palavra talvez muitas pessoas não vão saber o que é agora de início, mas simplifica e ensina as pessoas como que eles podem aumentar o ticket médio deles na barbearia deles. Mas aí quando você fala barbearia, para que público? Para barbearia... De comunidade. Comunidade? De comunidade. Comunidade, vamos lá. O segredo é... A comunidade já tem uma grande rotatividade. A comunidade, os clientes são muito fiéis. Os caras semanalmente cortando cabelo. Sim. Se o cara é semanalmente cortando cabelo, você já sabe o que ele vai fazer sempre. E aí, mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Então, para esse cara que vai fazer a mesma coisa, eu já sei que ele vai fazer a mesma coisa. Então, na minha cabeça, eu já vou oferecer outra coisa para ele. Mas aí entra onde o profissional tem que buscar um pouco de conhecimento também. Não pode ficar parado nem estagnado. Entende? Então, sobre ticket médio. Se eu tenho um cliente que eu cobro R$35 dele, vamos falar de ticket médio baixo, tá? Sim. R$35, tá 35, não for, acho que deve estar isso na comunidade. Por aí. R$35 o corte. Se o cara já gasta R$35 comigo no corte, eu vou usar 30 minutos para atender, 40 minutos, vamos por 40 minutos, porque diante desses 40 minutos eu não acrescentar mais um serviço de R$30? Entende? Que pode ser umas luzes, pode ser uma progressiva.
Então eu não perco o tempo de um cliente. Eu pego esse mesmo cliente e faço ele gastar mais dentro da minha barbearia e sem perder ele. Então eu foco fazer o quê? Com que ele gaste mais. E aí se eu focar nisso nos 4, 5, quando eu for ver o ticket médio ele vai estar sempre aumentando. E eu, poxa, mas eu não atendi ninguém novo. É porque você focou em serviços extras, você focou em serviços que dá para fazer em um cliente que já vem semanalmente ou quinzenalmente, entende? Entendo. Cara, Uma forma mais simples assim, para não falar muito de número, pra galera não ficar bugada. Agora, para você fazer tudo isso também que o Alisson tá falando, uma coisa importante que você tem que ter é números. Então você tem que ter um aplicativo de agendamento, você tem que estar fechando sempre as comandas, o caixa todo dia, fazer fluxo de caixa, fazer todas essas coisas que é chato, né? Mas é o que vai fazer depois você que crescer. aprende é gostoso. Você traz para sua vida pessoal também. E por quê? Porque uma empresa sem números, ela não sabe, é que nem uma pessoa que não sabe o que quer da vida. Qualquer lugar para ela serve. Então, quando o cara não tem números, ele não consegue fazer esse plano estratégico de crescer, de vender mais e de fato aumentar o ticket médio. Outra coisa, Matheus, que eu vejo que muitas barbearias de comunidade fazem, os caras ganham dinheiro ali e o que tá no bolso deles eles saem gastando. Nem sabe o que é da empresa e o que é dele. Ou então vai lá, compra um laque, paga 30 conto num laque, num charme, alguma coisa assim. Poxa, gastou 30 reais, tá cobrando 20 num corte e usou meia lata pra deixar o cabelo do cara ali num seladinho. Não faz sentido. As contas não fecham. Sim. Então ele tá pagando pra trabalhar, entende? E ele vai ficando nessa. Daqui a pouco ele vai estar igual aquele tiozinho, nada contra o tiozinho, mas tiozinhos veteranos aí, no mesmo lugar cortando o cabelo. Não, eu não quero isso. Eu não quero. Eu tenho tempo pra sair de trás da cadeira. Sim. Entende? Já não tô muito mais atrás de uma cadeira, né? Mas eu tenho tempo pra sair, entende? Porque eu não quero, porque não é quem trabalha muito, é quem pensa mais, faz conta, usa o aplicativo, sabe cálculos aonde vai, senão vai ficar perdido, cara. É verdade. Cara, o Alisson, ele é um cara que eu vi desde lá de 2018 crescendo muito. Para você que talvez não saiba, ele trabalhou, acho que de 2 principais referências de barbearia aqui em São Paulo. Uhum. Ele trabalhou já com grandes referências do mercado brasileiro também. E ele é um cara que tem muita bagagem e continua crescendo muito. E da mesma forma que eu vi ele lá atrás, eu vejo ele hoje, sabendo que daqui 2, 3, 4, 5 anos ele vai estar muito melhor do que ele está hoje. Porque eu consigo olhar para ele e já ver o potencial que esse cara tem, sabe? Que ele vai chegar muito longe, eu tenho certeza que você vai continuar sendo essa referência que você é. Amém. E eu acho que tem muitos Alissons, muito Matheus escutando essa live. Sim. Se você pudesse dar um conselho pro Alisson lá de 2018, lá de 2019, o que você falaria para ele hoje? Cara, o que eu falaria pro Alisson lá atrás, ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. Legal. Era muito cabeção, ouve mais e fala menos. Isso é profundo. Você dá muita cabeçada por não querer ouvir, sabe? Principalmente quem é mais velho ou quem tem mais experiência. Porque hoje o mercado tá tão atualizado que as pessoas têm acesso à informação muito rápido e não quer te ouvir só porque você, vamos supor, tem 10 anos. Mas se você pegar o Bruno da 23, tem 6, 7 anos. Sim. Tá entendendo? Não é sobre tempo, mano. Não é sobre quem tem mais tempo, não. É quem deu passos mais rápidos e estruturados e solidados, entende? Sim. E é sobre também a pessoa que tem um conhecimento que você precisa ter para você chegar no resultado que você quer, cara. Exato. Eu gosto de falar que eu sou um eterno aprendedor. Eu lembro quando eu entrei na Mr. Cut, eu acho que eu até contei essa história lá no dia do workshop. Tinha um cara que ele era auxiliar. E eu sempre via os barbeiros que trabalhavam lá, tipo, tirando ele, tipo, você não sabe de nada, você é isso, é aquilo. E teve um dia, como eu entrei, eu vim do bairro, tava fazendo ali meu progressiva, e aí ele chegou em mim, eu fazia com aqueles bicos de pato e tal. Ele falou assim, Matheus, faz assim não, faz com essas presilhas que é mais reta, assim, assim, assado e tal. Me ensinou. E ele me ensinou do jeito certo. Ali eu tinha 2 opções. Eu podia simplesmente falar pra ele, você nem é barbeiro, pô, se liga. Você nem tem cadeira ainda, quer me ensinar alguma coisa. Ou eu poderia fazer o que eu fiz. Fiquei muito grato e todo lugar que eu vou eu falo sobre isso. Sobre você ser humilde para aprender com qualquer pessoa e qualquer tipo de situação. Sim. Né? Então isso fez diferença na minha vida naquela época e continua fazendo, porque eu gosto de aprender com pessoas
sabe? Eu gosto de escutar a pessoa tanto no exemplo bom ou talvez até no exemplo ruim que ela te dá ou no conselho ruim, sabe? Acho que você consegue aprender de todas as formas, né? Em diferentes situações. Isso eu acho muito importante. E falando sobre aprender, é uma pergunta que eu não poderia deixar de falar. Qual foi a maior lição que Deus te deu nessas mudanças de ambientes que você transicionou nesses anos? A depender totalmente dele. Porque assim, chega uma época que a gente vai mudando de ambiente, nem mais pela profissão, é por dinheiro. E aí quando você vai ver, você quebra a cara. Entende? Sim. Porque você pula processos, você atropela processos. De ter uma dependência de Deus. E aí você acaba ficando muito razão. E aí é onde você cai do cavalo. Quando você foca só na razão, você vai deixando Deus de lado, então tá bom. Não que Deus é ruim, sim, entende? Mas a depender dele. Então, eu corri muito atrás de dinheiro, muito, muito. Quem vem de uma comunidade, o cara tem medo de passar necessidade, tem medo de passar fome, entende? sim. Por coisas que já passou. E aí onde foi Deus, foi me quebrando, entende? Não me apertando, sabe? Mas tipo assim, filho, eu tô cuidando de você. Não é confiar no fulano e no ciclano. A sua dependência tem que estar em mim. Entende? Então foi isso. Foi onde foram os pontos mais assim, que me encontrou. Falou, ou você vem ou vai ser assim. E aí foi assim, Deus tá me trazendo, aí eu tô indo. Cara, legal. Eu tenho certeza que dessa forma você vai chegar muito longe. Amém. Muito longe. E, cara, sensacional essa conversa que a gente tá tendo. Eu já tinha muitas expectativas boas, né? Conhecendo a sua pessoa, Sim. Conhecendo como que você trata Deus, como que Deus é importante na sua vida. E você é uma inspiração pra mim, cara. Essa história do Alisson, eu acho que pode ser a história de você, se você deixar Deus entrar na sua vida, se você colocar Ele como prioridade. Eu falo muito pra galera que convive comigo no dia a dia, que eu tenho algumas prioridades na vida. Para decidir coisas, para decidir ambientes, para decidir tudo na minha vida. A primeira prioridade da minha vida é Deus. Sim. Se eu vou para um ambiente onde Deus não habita, eu não vou estar nesse ambiente. E eu aprendi isso tarde, cara. Eu aprendi isso tarde e eu quebrei muita cara por não saber disso. Então, primeira coisa da minha vida é Deus. Segunda coisa é minha esposa. Eu acredito que, como o senhor Elias já falou em vários lugares, Sim. Eu peguei esse conhecimento para mim também e vivo isso, né? Toda vez que minha esposa ela tá desconfortável com alguma situação que eu vou levar para ela, eu já fico prestando atenção, porque às vezes é Deus falando através dela. Cara, Isso tá com dificuldade de ouvir Deus? Ouve tua esposa. Ouve sua esposa. O Espírito Santo te confrontando frente a frente. Todos os dias. Não tem como. E eu já fiz alguns testes. Eu sou muito cabeçudo, cara. Às vezes eu chegava com ela, tipo, tô com uma ideia pra fazer isso, fazer aquilo. Mano, vamos esperar um pouco, vamos se estruturar melhor, vamos isso, vamos aquilo. Aí eu, mano, ela não sabe o que ela tá falando, sei lá o quê. Porque nós vemos a razão, o homem vem, tipo, né, no braçal. E aí eu vou e faço e quebra a cara. Sim. Então hoje minha prioridade, assim, pra resumir essa parte é Deus, minha esposa, depois o meu filho, depois o meu trabalho e o meu ministério, cara. Isso é minhas prioridades pra tudo. Pro meu tempo, pros ambientes que eu vivo. E para tudo que eu vou fazer, eu levo em consideração essas coisas. Eu até comentei com você, às vezes a gente fica nessa, tipo, vou sair da minha barbearia para ir trabalhar num lugar melhor, para ganhar líquido ali, sem se preocupar com gestão, com isso, com aquilo. Mas eu fico pensando, se eu for para lá, será que eu vou ter tempo de viver com meu filho esses primeiros anos? Então, eu prefiro fazer as coisas da forma que eu acredito, considerando todas essas prioridades que eu tenho na vida, e eu tenho certeza que por mais que eu não ganhe rios de dinheiro, eu vou ser muito feliz. Porque felicidade não é dinheiro. Felicidade é você ter a sua família, você não destruir a sua família por causa de dinheiro, você não atropelar os seus princípios, os seus valores por causa de dinheiro. E essa é a filosofia que eu tenho pra mim de vida, sabe? Isso é muito legal. E eu vejo que você tem muito disso, por isso que eu te admiro, e você, desde 2018, é uma referência pra mim, cara. Que legal, mano. Da hora demais. Tamo junto. Antes de finalizar, eu queria só que você deixasse uma mensagem final para a pessoa que está te escutando, a pessoa que quer crescer, que talvez essa pessoa está num ambiente que ela não consegue ver como, sabe? Ela não acessou ainda outros ambientes, talvez ela está dando muita cabeçada, querendo fazer tudo da força do braço. O que você daria de mensagem final para essa pessoa, para ela conseguir romper essa fase? Bom,
Vamos lá, eu nunca falei isso. Quando eu falo é porque algo me toca profundamente. Sim. Nem você sabe. Mas eu acredito que o testemunho vitamina a alma. O meu testemunho é o que vai dizer sobre Deus. Por que essa paixão por Deus? Alisson, criado numa comunidade, uma família bem estruturada, mãe solteira, criou 5 filhos sozinho, eram mais velhos. Fui criado no meio de um ambiente onde eu não tive opção, eu tive que traficar para poder sustentar a família. 3 passagens pela FEBEM. Já perdi um primo, 28 tiros na frente da casa da minha avó. Já perdi um amigo, atropelado na frente do baile funk. Perdi outro primo também, que morreu do lado também, praticamente da casa da minha avó. 38 tiros. E toda essa meada, Deus tem cuidado de mim. Porque roubava, traficava. E por que não trazer Deus para a minha vida? Entende? Porque a graça dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou. Então por isso que eu trago Deus sempre nos meus negócios. Olha só o cuidado de Deus comigo. Casei na época lá, como você me conheceu, fui pai, mas não tinha princípios alinhados. Traí a mãe dos meus filhos. Tava ali, às vezes eu tinha nem vontade de voltar para casa, porque a lealdade dela comigo não era tão recíproca da minha parte em alguns momentos, entende? Sim. Teve lados dela que ela deixou a desejar também, mas independente, vamos trazer pro centro, Alisson, do que Deus fez. Deus me deu a oportunidade de ter barbearia de novo, tive barbearia de novo, Deus me deu a oportunidade de casar novamente, casei novamente. E por que eu não pregar a Deus? E por que você que está me assistindo não trazer Deus pro centro do teu negócio?